Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje vamos falar mais um pouquinho de reumatologia, um assunto relativamente rápido que eu decidi trazer para vocês sobre situações em que algumas queixas reumatológicas, queixas no sistema músculo-esquelético, articulações ou pele, às vezes junto com articulações, sugerem que o paciente possa estar por trás tendo um tumor. Então, nós chamamos isso de síndromes paraneoplásicas. Então, são manifestações clínicas não associada diretamente ao tumor, mas uma manifestação à distância do tumor. Não por metástases, não por disseminação do tumor naquela estrutura articular, mas algum efeito de substâncias produzidas por esses tumores que tem efeito no sistema osteomuscular. Nós chamamos isso então de síndromes paraneoplásicas osteomusculares. Existem também síndromes paraneoplásicas em outros órgãos e tecidos, como por exemplo endócrinas ou neurológicas. Isso nós não vamos falar. Vamos falar especificamente de algumas manifestações reumatológicas que vão sugerir para o médico que possa haver um tumor por trás dessas manifestações. Não são síndromes comuns, nós não estamos falando de doenças comuns na reumatologia, não estamos falando de artrite reumatoide, não estamos falando de lúpus, não estamos falando de fibromialgia, estamos falando de uma situação incomum, mas que deve alertar principalmente profissionais de saúde de que quando o paciente apresenta aquela manifestação, ele deve ficar atento e investigar a possibilidade de apresentar àquele paciente um tumor. E às vezes o paciente imagina que está sofrendo de um reumatismo. Sim, só que esse reumatismo, por trás dele, às vezes, existe um tumor que precisa ser tratado até para poder melhorar do quadro reumatológico, muitas vezes. Então, nós vamos falar de algumas síndromes mais comuns, né? E depois falaremos um pouco sobre as duas mais comuns que a gente está mais acostumado, que a gente vê um pouco mais seguido, apesar de ser raras também. Então, nós temos, por exemplo, uma situação chamada uma artrite remitente com edema, né? Chamada resumidamente como RS3-PE. É uma síndrome em que o paciente pode ter dor difusa, mais dor nas mãos, pés, com inchaço, com edema, né? Que é depressível. Então é uma síndrome rara, mas que pode, às vezes, por trás, estar significando um quadro, uma síndrome paraneoplásica de algum tipo de tumor. Além disso, nós temos o que nós chamamos de uma artrite carcinomatosa, que seria também uma poliartrite que poderia imitar a artrite reumatoide, né? Mas tipicamente o paciente tem fator reumatoide negativo e apresenta uma artrite de pequenas e médias articulações que às vezes não responde tão bem ao tratamento. Raramente esses pacientes podem ter por trás algum tipo de tumor, seja ele hematológico, seja ele de órgãos sólidos, como por exemplo pulmão, mama, próstata e outros tumores, né? Outra manifestação que pode surgir são quadros de inflamação de vasos, de vasculites. E as vasculites, principalmente as vasculites cutâneas, né? Elas podem dar manifestações como púrpura e úlceras na pele, manchas na pele, enfim. E às vezes isso pode estar, por trás disso pode haver um tumor, tá? Então, quando a gente lida com vasculites cutâneas, muitas doenças podem dar a vasculite cutânea, mas devemos pensar também na possibilidade de algum tumor, né? Ainda, uma outra manifestação incomum é uma fasciite palmar, que é uma inflamação nos tendões das mãos, levando muitas vezes a dor e a uma limitação em garra, né?
lembrando um pouco contratura de Dupuytren, por exemplo, ou esclerose sistêmica. Então, essa é uma síndrome que pode aparecer principalmente em tumor de ovários, né? Então, nesses casos, a gente deve, quando vê esses casos, né, pensar na possibilidade de uma síndrome paraneoplásica. Qual a importância, então, das síndromes paraneoplásicas? Elas alertarem de que o paciente pode estar desenvolvendo um tumor e tentar detectá-lo o mais precocemente possível. Quando nós nos defrontamos com essas síndromes, nós precisamos perguntar para o paciente outros sintomas e sinais de outros órgãos e tecidos, e também de acordo com a idade dele, né, investigar essas queixas se ele tiver, e também de acordo com a idade dele fazer screening, procura de tumores de acordo com a idade, né? Por exemplo, né, o câncer de cólon, a partir dos 45 anos, está indicado investigação regular, a mesma coisa com câncer de próstata. Então, digamos que uma mulher ou um homem de 50 anos que desenvolve um quadro sugestivo de uma síndrome uma possível síndrome paraneoplásica, nós devemos fazer a rotina de investigação de câncer nesse indivíduo, por exemplo, né? Se tem 50 anos, frequentemente ele necessariamente vai precisar de investigação de câncer de intestino, seja através de pesquisa de sangue oculto nas fezes, o que seria melhor ainda, uma colonoscopia. Então, essas coisas a síndrome paraneoplásica pode nos alertar, né? Bom, então, ainda dentro dessas síndromes, existe um quadro que eu vi apenas uma vez, que é uma eritromelalgia chamada, a mão fica vermelha, dolorida, quente, as duas mãos em geral, os pés também podem. É uma situação bem desconfortável que dá em surtos, em ataques, né? Então, essa situação também deve alertar o médico para a procura de síndromes paraneoplásicas, procura de tumores, principalmente tumores mieloproliferativos, que são tumores de hiperprodução de plaquetas e de glóbulos brancos também. Então, devemos, então, estar atentos sempre, né? Porque às vezes a manifestação reumatológica pode estar indicando uma chance maior, dependendo dela, de ter um tumor. Agora, também não devemos ficar assim impressionados demais, porque essas síndromes não são necessariamente indicativas de tumor. Também isso tem que ficar muito claro, né? Então, alguns pacientes têm essas síndromes e não tem tumor nenhum por trás. Então, cabe realmente procurar um profissional de saúde para ajudar nessa situação. Bom, dentro das síndromes mais comuns e conhecidas, existe uma chamada osteoartropatia hipertrófica. Essa osteoartropatia hipertrófica, que é uma síndrome, pode ser uma síndrome paraneoplásica, ela pode ser primária, que é uma situação rara. Vi um paciente em que o paciente tem inflamação de ossos longos e dedo em baqueta de tambor. É mais comum em homens, que seria uma forma primária, não está associada a neoplasias, a tumores. E existe uma forma secundária, né? Essa forma secundária, então, ela pode aparecer em várias doenças, né? E uma das mais comuns é o câncer na região torácica, o câncer de pulmão principalmente, ou também o câncer de pleura, né? Mas essa síndrome também pode aparecer em pessoas com shunts, a gente diz ligação venoso-arterial, né? Tipo um forame oval patente, tipo um forame interventricular, faz um shunt e o sangue venoso vai para o sangue arterial, né? E isso pode gerar uma cianose, e isso às vezes está associado a essa osteoartropatia hipertrófica. Então, a fibrose cística também pode dar, doença de Crohn, então nem sempre é tumor, mas é muito necessário, quando o paciente se apresenta com essa osteoartropatia hipertrófica, que ela se manifesta basicamente por uma poliartrite, inflama várias articulações, os dedos ficam que nem uma baqueta de tambor, né? E esses pacientes também têm dor sobre os ossos tubulares, né? Principalmente das mãos, dos pés, às vezes das pernas também e do antebraço.
essa síndrome exige sempre uma investigação de uma doença neoplásica, em especial as neoplasias intratorácicas, em especial os tumores de pulmão não pequenas células. Bom, uma outra manifestação, uma outra síndrome paraneoplásica, em que eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes, são a dermatopolimiosite e a polimiosite, mais a dermatopolimiosite. Então, a dermatopolimiosite, ela é uma doença que se caracteriza por fraqueza muscular proximal, né, e lesões de pele muito características. Essa síndrome, então, quando ela ocorre em indivíduos adultos, né, ela pode ocorrer em crianças também, mas usualmente em crianças ela não está associada a tumores. Quem desenvolve essa doença tem uma chance um pouco maior de ter algum tipo de tumor por trás, né? Então, às vezes, a dermatomiosite, principalmente, surge um pouco antes do tumor, ou surge durante o desenvolvimento do tumor, ou surge depois. Esses tumores são os mais variados, em vários locais está descrito, mas ovário é um local descrito, estômago, pulmão, também na rinofaringe, né? Esses tumores, então, podem, às vezes, ter como primeira manifestação essa síndrome paraneoplásica. Às vezes o quadro é mais cutâneo, até com pouca fraqueza muscular. Boa noite ao pessoal aí que está entrando e prestigiando a live. Muito obrigado, pessoal. Então, falei, essas duas últimas síndromes são mais comuns da gente ver. As outras que nós falamos anteriormente já são mais raras. Nós poderíamos ainda falar de situações como que exigem que o médico fique atento, mas de forma rara daí, que é situações, por exemplo, ligadas ao excesso de ácido úrico num paciente que tem gota secundária. Por exemplo, é bom a gente ficar atento a pacientes que desenvolvem gota depois de 50, 60 anos, e ficar atentos porque às vezes por trás o excesso de produção de ácido úrico tem a ver com alguma doença neoplásica, produzindo muitas células, muita morte celular e produção maior de ácido úrico, e com isso uma chance um pouquinho maior de gota. Mas essa é uma situação muito rara, tá? Então, só para deixar claro que gota usualmente não é manifestação paraneoplásica de tumor, mas alguns tumores podem aumentar o risco de ter gota. Existe uma outra situação chamada amiloidose. Eu vi um caso em Joaçaba, junto com os meus alunos, um paciente que tinha uma artropatia, que pegava ombros, mãos, punhos, lembrava muito artrite reumatoide, até chegou a fazer um tratamento para artrite reumatoide, e nós vimos que ele tinha uma amiloidose secundária a um mieloma múltiplo. Então, às vezes, a amiloidose pode ser uma manifestação que pode sugerir um tumor. Nesse caso, não seria bem uma síndrome paraneoplásica, na minha opinião, porque envolve essa amiloidose articular, envolve o desenvolvimento de lesão das articulações pelo produto, né, do tumor, que são cadeias leves de imunoglobulina. Crioglobulinas também, uma vasculite chamada crioglobulinemia pode também ser manifestação paraneoplásica. Uma paniculite, eu vi um caso que era uma inflamação de nódulos, inflamação de gordura nas pernas, e era um paciente que tinha um câncer de pâncreas. Então, eu também vi essa situação já, mas como eu comentei, são situações muito raras, né? Nos casos em que eu vi mais síndromes paraneoplásicas, como eu comentei anteriormente, a osteoartropatia hipertrófica associada a tumores de pulmão, e também a dermatopolimiosite, associados a vários tipos de tumores sólidos, né? Os casos que eu vi foram casos com mama e casos também de rinofaringe. Bom, pessoal, por que trazer esse assunto? Quero deixar claro que são situações incomuns, mas que fica o alerta, né, de que algumas manifestações reumatológicas podem estar indicando uma situação mais grave, né?
relacionada, por exemplo, a tumores. Então, quando você tem uma síndrome reumatológica que não se resolve, que persiste, é recomendável a consulta com o médico, para ele também avaliar essa possibilidade, apesar de ser mais rara. Claro que nós vamos nos defrontar muito mais com doenças mais comuns, menos preocupantes, conforme eu comentei no início da live, artrite reumatoide, que não é tão menos preocupante, mas lúpus, né, que não estão relacionados a tumores. Mas às vezes acontece dos pacientes chegarem ao seu médico com uma queixa osteomuscular e o que tem por trás disso é um tumor. Claro que quanto mais cedo o diagnóstico de tumores, melhor. E também, às vezes, a solução do problema osteomuscular passa necessariamente pela solução do processo tumoral, né? Então, agradeço a presença de todos aqui ao vivo. Essa live ficará disponível no meu Instagram, né? E logo, logo devo apresentar para vocês um assunto. Provavelmente esse assunto será uma situação um pouco mais comum, mas enfim, com todas essas lives a gente vai formando um acervo, né, que vai falando um pouco dessa especialidade que é a reumatologia, tá? Um abraço a todos e boa semana.